E aí pessoal, bem-vindo. Esse é o canal Bíblia e Teologia. Sou Antônio A.S. Júnior. Esse é mais um episódio da série Dicas que eu posto no Insta e no Face do Bíblia e Teologia e Dicas Bíblia e Teologia. Eu vou deixar a descrição aí embaixo. Lembrando que nessa série eu dou dicas de música, vídeo e leitura que tenha a ver com Bíblia e Teologia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de compartilhar, de curtir, tá bom? E após o logo, nós já entramos aí com as dicas. Vamos então direto aí para as dicas desse episódio. Hoje eu vou estar falando aqui no canal sobre as dicas de número 2 que eu postei há muito tempo atrás e as dicas 120 que foram as últimas que eu postei agora. Geralmente eu posto uma dica de cada, uma dica de música, uma dica de leitura e uma dica de vídeo por semana lá no Insta e no Face do Bíblia e Teologia, e também estou postando no Dicas Bíblia e Teologia, tá bom? E como esse é apenas o segundo episódio do canal, estou resgatando algumas dicas antigas e também falando das novas, falando sempre de 2 dicas aí por episódio. Então vamos às dicas, está aqui no meu roteiro. Eu geralmente mostro mais os livros quando eu tenho eles, tá bom? As outras dicas eu vou deixar aí o nome aí embaixo, tá bom? Os títulos, e você pode pesquisar, procurar. Então, vou começar com as dicas aí mais antigas que eu postei, que é a dica de número 2, lembrando que esse é o segundo episódio, tá bom? O primeiro episódio a gente tem as dicas 1 e 119. As dicas 2, a dica de música número 2 que eu postei na época, ainda era dica de álbum, que era o nome, foi o álbum Chainbreaker, do cantor de música cristã contemporânea Zach Williams. Foi o álbum de estreia desse cantor e é um álbum muito bom aí na pegada do gospel americano country. Ele tem uma voz muito boa mesmo. E destaques aí para as músicas, para você que for procurar no Spotify ou no YouTube, Chainbreaker, Old Church Choir e Freedom. Essas duas músicas, Chainbreaker e Old Church Choir, fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. E é muito bom esse álbum mesmo. Recomendo demais de você ouvir. A dica de filme, que foi a dica de número 2, foi o filme As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Na época, quando saiu, eu assisti em DVD, assisti muitas vezes em DVD esse filme. Toda vez que eu tinha oportunidade, eu assistia novamente. Quem não lembra, eu falei na dica 1 sobre o livro As Crônicas de Nárnia, e depois eu vou estar falando sobre cada livro separadamente. Mas esse filme foi produzido pelos estúdios da Disney, em parceria com outros estúdios, claro, baseado na obra de C.S. Lewis, na obra mais famosa de C.S. Lewis, é uma representação do Evangelho ali. E o filme ficou muito bem feito, com atores muito bons, sobre os 4 meninos ali, a Lucy, o Edmundo, o Pedro e a Suzane, que vão para o mundo de Nárnia. E ele encontram Aslan, que é o leão que representa Jesus. E é muito bom, poderia passar um vídeo inteiro falando sobre ele. Se você não assistiu, assista novamente, recapitule um filme de meados dos anos 2000 ali. A dica de leitura número 2 foi O Peregrino. Tem essas duas versões aqui que eu vendo na minha livraria. Essa versão da editora Basileia, que é ligada, eu acho, ao Lucinho, né, Barreto. E essa capa aqui é da versão da Mundo Cristão. E tem outras versões também, tem uma em capa dura, foi a que eu li, inclusive na época eu comprei a versão em capa dura, veio a Peregrina também e o DVD do filme, que também eu vou falar aqui nos episódios da série Dicas. O Peregrino, para quem não sabe, é o segundo livro cristão mais vendido, atrás apenas da Bíblia, claro, de todos os tempos. Então é uma história, uma alegoria de um viajante que sai da cidade da destruição, que é onde ele morava, e ele vai até
chegar aos céus, ao reino celestial, e durante o caminho ele encontra amigos e inimigos, encontra pessoas com nomes característicos de cada um, como fidelidade, como bondade, e os inimigos como malícia, como engano. E ele passa por uma cidade e um amigo dele é morto, e ele vai nessa alegoria que representa a alegoria da vida cristã, escrito por John Bunyan quando ele estava preso. John Bunyan viveu na época dos puritanos, ele era um pregador puritano e foi preso por pregar, por ser um pregador entusiasta. Naquela época, eles não estavam acostumados com pregadores carismáticos, e John Bunyan era desse tipo. E a igreja da Inglaterra prendeu ele, e na prisão ele escreveu essa obra maravilhosa, O Peregrino. Quem não leu, recomendo muito para ler. Então essas foram as dicas que eu postei há um tempo atrás. E eu postei essa semana algumas dicas de música, vídeo e leitura, que são as dicas 120, que foram as seguintes. Você pode ver também lá o texto que eu recomendo no Instagram e no Face. A dica de música foi o álbum de 1996, 24 anos atrás, do cantor mexicano Marcos Witt. Quem não conhece Marcos Witt, recomendo. Ele tem muitos álbuns lançados. Ele começou a fazer sucesso no México também, depois fez sucesso no Brasil. Agora ele é pastor de uma igreja grande lá nos Estados Unidos, pastor de louvor. Esse álbum venceu, que tem a música Graças, tem a música Tu Mirada, lançado em 1996, como eu disse, estourou aqui no Brasil nos anos 2000, no começo dos anos 2000, graças ali à época do chamado encontro ali, do G12, aquele movimento todo. Não sei quem lembra, quem não lembra, mas a música Graças e Tu Mirada, tá? Recomendo demais de você procurar e ouvir. A dica de vídeo foi o filme que eu assisti semana retrasada, Amor Sem Limites. Tá ali no canal da BB Filmes no YouTube. É um filme simples, tá bom? Um filme interessante sobre uma restauração de um casamento de o homem ali e a mulher, lógico, que não dão certo na primeira tentativa de casamento. A mulher se envolve em vícios de bebida, vai para uma clínica de reabilitação, e o homem acha que nunca mais vai ver ela e tenta reconstruir sua vida, já estava namorando com outro, e de repente encontra ela na igreja, convertida, e ele não é cristão, encontra ela na igreja. Então ali acontece toda uma restauração familiar que envolve o menino também, eles têm um filho, e é um filme de restauração de casamento, bom aí para quem mexe com rede de casais, com esse tipo de coisa. A dica de leitura que eu postei foi a revista Portas Abertas. Revista Portas Abertas, vou deixar aí embaixo do Ministério Portas Abertas. O que é o Ministério Portas Abertas? Eles escrevem, eles mandam missionários, eles ajudam a igreja perseguida, tá bom? Principalmente no Oriente Médio, na África, na Ásia. Eles trabalham com a igreja perseguida e eles trazem histórias ali de cristãos que são perseguidos, hoje muito na Nigéria, onde queimam igrejas, destroem igrejas, e em outros lugares do mundo. Então compensa, é uma revista que eles lançam mensalmente, ali tem pedidos de oração pelo mundo, e serve também como oferta para esse ministério. Eu tive essa assinatura muito tempo, durante um tempo da minha vida, contribuí com esse ministério. Eles têm geralmente uma folha de oração que eu costumava levar ali para a igreja também, e indico demais você conhecer esse ministério. Eles têm um canal do YouTube também, eles têm um trabalho muito interessante para você que não conhece ainda. Beleza? Então esse foi o segundo episódio da nossa série Dicas, e aguarde o terceiro episódio. Muito obrigado a você que assistiu e até a próxima.